Fala desenhistas, aqui quem fala é o Luan Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao canal Luan Drawings. E no vídeo de hoje eu estou trazendo uma nova série aqui para o canal, na qual eu entrevisto um especialista na área de desenho ou design. E o escolhido de hoje é ele, Leonardo Castilho. E aí, Léo, como é que você tá, cara? E aí, pessoal, tudo bacana? Aqui é o Leonardo. Obrigado, Luan, pelo convite. Ser o primeiro aí, ter a honra de ser o primeiro a responder suas perguntas. Vamos tentar aqui responder da melhor maneira possível. Bom, Léo, antes de começar a fazer as perguntas, eu quero que você fale um pouco assim sobre a sua vida atual em relação à área de desenho automotivo. O que você faz hoje e o que você fez, um pouco do que você fez anteriormente, assim, dentro da área, para a galera que não te conhece ter uma noção de quem você é, beleza? Vamos lá. No começo foi tudo muito por acaso, tá? Eu fiz curso de educação física na faculdade, parei na metade. Depois eu não sabia o que fazer, entrei num curso de eletrotécnica. Caramba. E aí a arte veio que meio que por osmose, veio sem querer Uhum. para mim. E eu comecei a fazer alguns desenhos, assim, para gosto pessoal, eu adorava Ah, fazer aquilo. Eu lembro que eu assisti um bem bacana overhauling isso. e eu fui para aula, era à noite, e eu falei, eu vou tentar fazer um desenho aqui, alguma coisa no caderno, e ficou horrível. E aí aquilo me agrediu de uma maneira muito forte, assim, tocou meu coração, falou, Caramba. putz, como eu não consigo fazer isso, né? Como eu não consigo fazer nada que eu quero? E foi aí que eu comecei a ir atrás, mas é interessante que no começo eu não tinha nenhuma Hum. expectativa de sequer ganhar dinheiro com isso, trabalhar com Hum. isso. Foi uma coisa super natural. Hoje em dia, né, depois de um Uhum. tempo, eu fiz curso técnico de desenho de comunicação, então design Uhum. gráfico, né? Na Escola Técnica José Rocha Mendes, aqui na Vila Prudente, São Paulo, onde eu aprendi coisas incríveis, estudei com professores muito Caramba. bons. Caramba. E depois eu fiz desenho industrial na Universidade de São Judas, né? Que também professores incríveis, muita bagagem. Então, unindo as duas coisas, né? A Uhum. arte, o tesão em desenhar e mais a Aham. teoria, eu consegui tirar proveito de bastante coisa. Eu sou um pouquinho fora, assim, da Hum. tangente, porque eu nunca foquei muito montadora ou empresas multinacionais, porque desde antes da faculdade eu me envolvi já com um mundo, né, de Hum. customização, que entra muito dessas duas áreas, né, da área tanto de produto quanto de Uhum. gráfico. Então, até hoje, assim, é, é uma parte também muito difícil, mas é uma coisa bem prazerosa. Eu adoro muito fazer isso. Saquei. Beleza. Vamos começar aqui depois dessa introdução maravilhosa aí do Léo. Aqui as perguntas. Bom, galera, eu pedi o Léo antes da gente começar essa entrevista para ele me enviar três perguntas que ele faria para ele se ele pudesse voltar lá atrás quando ele iniciou nos desenhos, a aprender a desenhar. E essas três perguntas estão aqui no meio entre essas perguntas que eu vou fazer para ele e também tem aquelas perguntas que eu peguei do vídeo passado, no vídeo que eu falo sobre a entrevista. Então, são aí umas 18 perguntinhas e com certeza vai ter um papiar aí maior, né, Léo? Mas a gente Pô, consegue administrar de boa. Beleza, a primeira pergunta é aquela chave, né? Antes de tudo, eu quero que você fale pra gente com quantos anos que você se lembra de ter começado a desenhar. é, é bem difícil essa pergunta. Eu venho de uma família de Hum. professores, né? Então, e não professores de artes, minhas tias, minha mãe, elas, né, eram professoras de primário, né? Então, eu sempre tive muito contato com mimeógrafo em casa, aquele cheiro maravilhoso, com materiais, folhas, né? Então, para uma criança que vive entre professores, quando ela dizia quero fazer alguma coisa, sempre aparecia papel Nossa, e lápis de cor, né? aí já era. Então, eu adorava desenhar coisas diversas. Eu desenhava bichinhos, desenhava personagens, mas uma coisa, né, sem Pretensão. nenhuma Aham. preocupação.
E era um passatempo gostoso, era uma coisa bacana que eu gostava, né? Claro que eu não posso, não dá para precisar Quantos anos, né? imediatamente quando que eu comecei, mas foi ali, vamos dizer, mais ou menos uns 5, 6 anos, eu já tinha bastante contato com papel, com cores, né? Eu acho isso, eu incentivo muito isso para quem tem uma criança em casa, quem pensa um dia, né, em ter um filho, de trazer esse contato com qualquer tipo de material com ele desde pequeno, porque é uma forma muito bonita de expressão, de Concordo descoberta, contigo. né? Muito E legal. também a criança ela se sente mais livre, né, cara? Quando ela desenha ali, ela se expressa melhor até. Eu tava até lendo alguns Exatamente. artigos relacionados a isso, alguns especialistas falando isso mesmo que você acabou de falar aí, que as crianças elas meio que dão uma relaxada, se soltam mais quando elas Isso. Ela se expressa muito melhor, às vezes, num do desenho, que pra falar, às né? vezes, do que com Aham. palavras. Tanto que é utilizado no meio aí psicológico, né? É, mandar as crianças desenhar alguma coisa, e aquele desenho vai dizer muito dela, se ela tá triste, se ela tá feliz, É. né? Como que ela vê, assim, aquela questão que ela desenha as pessoas da família de tamanhos diferentes, isso tem Caramba. toda uma conotação, toda Isso uma aí eu não sabia conotação não, hein? que é muito legal, assim, quem ela respeita mais, quem ela respeita menos, do que ela tem medo, do que ela gosta. É muito legal, muito Caraca. interessante. Então vamos partir aqui para a próxima pergunta, Léo. Quais eram seus objetivos quando começou a desenhar? Então, voltando um pouquinho aí, essa história de quando eu fazia tudo e não fazia nada, né? Que eu não me sentia Era uma completo criança no que eu estava normal assim, fazendo. né? Pô, como todo mundo que Eu não começa a me desenhar. sentia bem. Acho que isso, hoje em dia, o Hum. jovem em geral, ele tem essa preocupação dentro dele, essa angústia de que ele não sabe o que ele vai fazer, ele não sabe quanto ele Uhum. quer ganhar, ele não sabe, assim, o que ele pode fazer. Então, é, foram momentos muito difíceis e eu tive um momento ali de muita tristeza, sabe? De ficar muito, muito Pressão, né? chateado Tipo, comigo também mesmo. meio que fosse uma pressão, assim. Normalmente é uma pressão da família, uma pressão Exatamente. social. Tem todos Isso, é esses exatamente fatores aí, isso, né? né? Você vê seus amigos comprando carro, conquistando as Eu tô meio que menininhas nessa lá e aí. tal, e você nada. Não, você nada, e você não sabe o que vai fazer, entendeu? Você, né? E a partir desse momento que eu tive um pouco desse sentimento, eu usei do desenho um pouco para relaxar a mente, sabe? Como uma criança. Eu relaxava, ficava noites em claro ali Caramba. desenhando, porque aquilo para mim era produtivo, né? Ele me trazia alguma coisa boa, né? Então foi assim que começou, foi muito honesto, né? Eu acho que hoje a gente tem um erro aí de valores, porque tem muita gente que põe alvo alguma coisa, mas pensando num retorno, né? Pensando assim, eu vou fazer isso porque isso dá Uhum. mais dinheiro, entendeu? E isso eu vejo como uma forma não muito correta de você, não muito sincera, na verdade, né? De você ser consigo mesmo. Eu acho que você tem que procurar algo que você realmente gosta, que você realmente vai ali ter dias bons, ter dias Mas é uma ruins, coisa, ter né, que dias você vai ruins. estar feliz no final das contas. Isso, que você vai estar satisfeito. É isso aí, é exatamente isso. Então, mais ou menos nessa pegada que eu comecei a desenhar. Comecei a desenhar para relaxar, para mim, Hum, né? Para não para satisfazer ninguém, para satisfazer a mim primeiro. saquei, belezinha. Bom, você teve alguma inspiração inicial para começar a desenhar? Se sim, quais foram as suas inspirações? Vamos falar de desenho geral ou vamos falar de desenho já automotivo, da questão Automotivo. profissional? Automotivo. Não dá para falar outra coisa, né? Quem me conhece sabe que eu fui assim, apaixonado pelo trabalho do Chip Fuse e eu tive a sorte, assim, monumental de poder trabalhar ao lado dele alguns Caramba, velho. dias, né? E é uma história muito interessante e tal. Eu fazia parte de um grupo. Primeira coisa que aquele desenho que eu falei que eu tentei desenhar Hum, na escola, vendo o Overhaul, era do próprio Chip Fuse. Eu mal sabia quem ele era, né? E depois de uns anos já desenhando um pouquinho, aprendendo mais um pouquinho, eu já tinha um nível
vamos Legal. falar assim, level 3 ali, sabe? Uma coisa. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na primeira vez que ele veio ao Brasil, né? Então eu ia ficar, o meu papel era apenas tomar conta de uma área que as pessoas iam desenhar para participar de um concurso, Entendi. né? E quem me indicou ainda foi um grande amigo, até, nossa, eu sou grato a ele até hoje, ele chama Rodrigo, né? Ele era do nosso grupo ali do Orkut, que desenhava. Caramba, Ele ia da fazer época esse do trabalho, Orkut, hein? ele ia fazer esse Caramba! trabalho, é isso aí, é 2006, Nossa, quando eu 2006. comecei a desenhar. Ele ia fazer esse... Não, então, mas ele ia fazer esse trabalho, ele não poderia, porque ele teria provas de faculdade, e ele me indicou. Então eu fui lá, apresentei meu trabalho, olha, vamos lá, vamos tranquilo, né? Sim, você vai trabalhar lá o dia inteiro e tal, mas eu falei, meu, Vai eu vou, feliz. eu fico até de noite, se quiser. E quando eu vi ele, assim, a primeira vez, assim, falando ali, ele deu uma entrevista coletiva, né? Eu falei, meu, que pessoa, né, simples, ele respondendo todo mundo, sendo educado com todo mundo. E, consequentemente, premeditadamente, eu tinha levado já minha pastinha ali com alguns desenhos, porque eu queria mostrar para ele, queria um autógrafo dele, Caramba. né? E até lembro que eu fiz um desenho para ele e tal. Olha que coisa, que petulância, né? Fazer um Ah, desenho tá tipo assim, certo, você acha que tá. Pô, se vai... fosse eu também ia Não, assim, inventar uma no dessa aí. meu pensamento, né? Eu pensei, eu quero Sim. agradá-lo, né? E quando ele deu uma volta pelo stand, ele veio me cumprimentar, mas assim, uma coisa muito natural. Uhum. E eu, sem falar inglês, sem nada, assim, eu já meio que dei uma gaguejada e já abri a pasta, né? Aí ele meio que quebrou o protocolo, ficou ali uns 15 minutos comigo ali, olhou a pasta, olhou tudo e tal. E aí depois ele falou para a moça que era a manager dele, né? Na época o nome dela era Cornélia. Hum, E ele falou, ele vai me ajudar com essa questão do concurso. caramba. Então, todos os desenhos que tinham no concurso, eu fazia a pré-seleção antes. E quando ele ia escolher, a gente ia para um quartinho reservado ali, que era só os Hum, convidados. E ali ele desenhava, ali ele fazia as coisas. E ele me chamava, ele falava, vem aqui, né? come Assim, here. e essa assessora dele falava Ah, português, então tá. ela meio que ficou ali entre o caminho para mim. E eu ficava do lado dele e eu ficava desenhando. Foram os dias da minha vida assim que eu trabalhava, eu chegava às 9 da manhã, eu saía mais ou menos às 10h30 da noite, quase 11 horas da noite, mas quando eu chegava em casa ainda fazia Não. 15 desenhos, sabe assim? Porque imediatamente após ver ele fazendo alguns gestos, Uhum. alguma coisa, eu sabia que aquilo ali para mim era a coisa mais rica que eu poderia ter como curso, como aprendizado. E ele me ensinou algumas coisas, me deu algumas canetas, né? Porque, assim, eu expliquei mais ou menos para ele como é que Uhum. era a situação aqui, que não existia material naquela época adequado, Só existia. que era raro, né? Muito raro. Então, todo esse momento que eu passei com ele, que eu pude passar com ele, foi muito proveitoso para mim, né? Vamos falar assim, foi um trabalho que financeiramente eu não ganhei quase nada, é Uhum. irrelevante, mas o que eu ganhei ali de vivência, sabe, de energia para fazer uma coisa melhor, foi uma coisa assim que eu não poderia, com todo o dinheiro que eu tenho hoje, eu não poderia pagar por aquele momento. Foi um momento muito especial. E eu acho que todo mundo deve ter um pouco disso, Uhum. sabe? A pessoa tem que ter um ídolo, tem que Alguém que ter, pra se né? inspirar, né? Alguém Apesar ali pra chegar assim. Sim, sim. E em certo momento a gente acaba caindo em Hum, outro tema, que é a questão assim do estilo da sim. pessoa, né? Porque no começo não tem como, você Copiando um acaba pouquinho, pegando um sendo pouquinho ali, um né? É. copycat. A gente chama isso de Aham. copycat, né? Só que você tem que respeitar, isso é uma coisa muito delicada, né? Em termos de, quando a gente fala de design, música, em qualquer coisa de artes. Então você usa aquilo como uma referência, você às vezes até replica um trabalho daquele, né? Mas sempre com os créditos, sempre com o respeito, Uhum. não é verdade? E a partir desse momento você acaba mudando um pouquinho o seu estilo, porque não tem como, né? Não existe recriar É. a roda, entendeu? Verdade. Você sempre vai ter alguém com base, seja no universo manual, no digital, nos Até quadrinhos. porque Você essas sempre vê pessoas ali que também tem. tiveram, né? Alguém ali. Se Claro, você for ver normal. ali, a maioria E dos esse, desenhistas, todos, né? Se for ver assim, tiveram alguém pra se inspirar, exatamente. alguma coisa que os inspiraram aí.
né, para seguir na caminhada. Sim, sim. Esse estilo de render manual, né, de desenho manual, assim, com marcadores, o pessoal chama de estilo Pasadena, old style, né, e é super normal, né. Ele só é hoje em dia pouco trabalhado, então, para o meu ramo de customização, assim, de trabalhar com um cliente que não é especialista em design, esse é o momento de eu fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho mais que ele fica mais real possível, com um pouquinho de apimentada, sabe, um pouquinho de pimenta ali, só que não tão extravagante, não tão conceitual quanto um desenho de montadora, que é mais voltado para o pessoal do próprio design. Então é uma questão aí de Público-alvo, né? público. Público-alvo. É isso, porque se você faz um desenho aí no computador, aquele que, por exemplo, não tem roda, a cor não tem definição, muita perspectiva tonal, e você apresenta isso para uma pessoa comum, a pessoa ela tende a não entender muito bem ali o que você quer transmitir, né? Então essa é uma preocupação. O Chipfuse, por incrível que pareça, palavras dele, não minha, ele fala, eu não sou bom de desenho, ele falava isso, né? Mas ele é uma pessoa que ele tem muito gesto, ele tem muito carisma, né? Então, quando você vê ele fazendo e as coisas que ele faz no desenho ficam um pouquinho caricaturadas, mas com muita energia, muita dramaticidade. E isso que me apaixonava, isso que apaixona as pessoas. A expressão ali que ele joga no desenho, né? Você consegue perceber o feeling ali dos traços. Essa que é o diferencial também, né? Muito rápido, ele é nossa, uma pessoa inteligente, uma pessoa de extrema, sabe, delicadeza e educação. É incrível, sabe? É uma pessoa assim que quando você tá perto, você não consegue mais esquecer e você leva muito dele para você, sabe? Assim, você fala, eu quero ser uma pessoa assim, bacana, educada, né? Aquele cara bacana, então, né? Que você tá assim, pô, esse cara é gente boa. E você sempre quer estar do lado muito ali, legal. batendo papo, conversando. Eu não tinha essa noção, porque até não tem nem como ter, né? Só conhecendo mesmo, que nem você conheceu. Mas, assim, é muito legal, cara. E é interessante que você passa pro público aqui do canal também. Essa parte aí do chip que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Não, e ele te chama pelo nome. Se você se apresentar para ele, eu sou uma pessoa muito ruim para gravar nome, Também. mas ele, mesmo no outro ano, em 2008, depois quando, não, 2007, depois quando ele voltou, no primeiro dia do evento, que era na quinta-feira, que era só montagem, e a gente estava lá montando as coisas assim, desarrumado, ele chegou do avião, nem passou no hotel, já passou no evento. E de longe ele, veio, me abraçou. Caramba! Isso foi sabe, é muito legal, que assim. Loucura, velho. E, sabe, é incrível, assim, mas também é um tipo de pessoa que você tem que respeitar um pouquinho o espaço dele. Eu Porque acho que muita gente também, né? essas... Muita gente, muito assédio. Exatamente. Então... Isso. Então, não adianta você querer ser amigo de fazer xixi junto, entendeu? Vamos lá, né? Não é essa a questão. E tem muita gente que fica em cima, então, cara, você sente que o cara tá pressionado ali, né? Então, lascado. É exatamente isso. Por isso que eu aprendi a ser um pouco mais na minha, com os meus clientes, com todo mundo. Eu não fico muito no pé, não fico muito, né? Por causa tem que ter disso. aquele famoso desconfiômetro, né? Que o pessoal fala. Isso aí. Tem que estar, assim, a gente vive hoje em dia e a gente vê que nossos ídolos eles estão muito mais próximos de nós do que um tempo atrás, né? Hoje eu sei, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube. E quando a pessoa às vezes vê ao vivo ali, ela quer pegar um pedaço, ela quer, sabe assim, participar, ser o melhor amigo. Sim. E é difícil, é muito difícil. Às vezes então, é complicado, né? Deixa algumas situações mais complicadas ali, mas constrangedoras até. Algumas. Nossa, mas ossos demais. do ofício à parte, né? Podemos passar para a próxima pergunta agora? Beleza. Você chegou a fazer algum curso específico para aprender a desenhar, assim, na área de desenho automotivo, para melhorar o seu desenho? Não, por incrível que pareça, não, né? As pessoas me perguntam muito isso, né? Que faculdade que eu faço para aprender a desenhar?
eu falo, procure um curso de desenho, não procure um curso de faculdade. A faculdade, ela vai te ensinar a teoria, ao que você vai desenhar, na verdade, né? Agora, a questão prática do desenho, ela foi um pouco abandonada nas faculdades, alguma outra aí que trabalham bem em cima, mas são bem específicas, por exemplo, o IED, meu amigo lá, o Morita, Fernandão, né? o Fernando Morita, que todo mundo conhece, ele tem um curso excepcional, né? A gente tem um curso, tem da Icon, tem Sketch It do Leandro Trovati, que são cursos específicos de desenho, né? E o resultado deles é incrível, né? Eu vejo, assim, alunos saindo de lá com resultado maravilhoso. Então, eu parabenizo você, porque você com seus vídeos, você passa muita coisa obrigado, bacana, velho. entendeu? Muita coisa legal, eu vejo, assim, eu fico assistindo, e é mais ou menos isso. Então, assim, eu ponho dois paralelos. Eu vejo assim os vídeos como uma referência, né, às aulas e as aulas como uma questão intelectual que vai ensinar o que você vai desenhar. Então, claro, para quem quer se envolver com o universo de design, uma coisa não se envolve muito com a outra, que é arte e design. As pessoas confundem um pouco, né? Então, quando eu falo assim, muitos dos meus trabalhos eles são arte, muitos. E você tem o design ali um pouco disfarçado, né? Assim, não disfarçado, mas low profile, sabe? Ele tá discreto. A pessoa não vai apontar e vai falar, aquele cara ali, ele criou algo. Não, ele adaptou, ele fez alguma mudança ali bem discreta que você não percebe. Então, isso ele demanda um certo conhecimento, um certo cuidado, né? E eu acho que é uma das partes mais encantadoras da área. Por exemplo, é quando você consegue desenhar algo que tem uma história a contar, né? E é muito bacana, né? Então, Tem todo um assim, background por trás, né? Uma coisa assim. sim. É que nem quando você pega, todo mundo aqui deve gostar de um joguinho, um jogo e tal. Toda essa questão por trás, assim, né? Que história que vai se basear o meu jogo, aonde, por quê, entendeu? Porque se você não tiver isso, você tem ali o elemento arte, mas você não tem toda aquela questão base, né? E aí por isso que eu diferencio a arte, Design, né? que é maravilhoso, de design, é uma coisa totalmente diferente. Mas claro que os dois se Chega uma fundem, né? hora que, Muitas né? vezes. Dependendo da área ali, do público a ser atingido, né? Você tem essa Exatamente. coisa da junção. E tem muita questão de design que eu, assim, não é que eu não goste, mas que eu refuto, eu falo, poxa, assim, o ser humano, cada vez ele é mais vagabundo no sentido físico da palavra, né? Então a gente tem que, às vezes, pensar um pouquinho para trás, entendeu? Falar assim, pô, vamos fazer o ser humano se movimentar um pouquinho mais, né? Vamos fazer ele, Sair um pouco sabe, ter uma da atitude um curva, pouquinho né? Do fora diferente. da curva. Claro, porque daqui a pouco você vai fazer o quê? Você vai respirar. Você vai acordar e respirar, e É, só. Você vai fazer tudo na sua casa, sem sair, vai entendeu? virar um. Então isso causa, até a gente estava falando aqui antes da entrevista, isso começa a gerar problemas de ansiedade, coisas que eu passei, entendeu? Problemas de depressão, né? O corpo precisa se movimentar, você precisa ter essa química no seu corpo, senão você fica parado, fica estagnado. Com certeza. Ó, achei sensacional essa resposta, cara. E tipo assim, é uma bagagem que o pessoal aqui do canal tá pegando de um cara, né, velho? Que já passou por coisa pra caramba. Então, eu fico Ah, muito imagina, agradecido pouquinho aí ainda. pelas dicas que você tá dando, porque é Imagina, como se pô. fosse um corta-caminho pra quem tá iniciando, assim, vamos dizer. Tá Você. entregando minha idade aí, pô. Mais ou menos. Vou passar pra próxima Alô, pergunta aqui, que essa daqui também foi você que vamos lá. escolheu. Quais seriam as qualidades do Leonardo Castilho que são benéficas e ruins em relação à profissão? Isso aí, ó, tá atrelado também às outras questões e a questão, assim, por que que eu quero fazer algo? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu quero ser campeão mundial de fisiculturismo, com esse bracinho aqui, eu não tenho características, às vezes,
apropriadas para Você aquilo, teria que entendeu? ralar, se matar E, pra conseguir, né? claro, até conseguiria numa categoria lá, pena super zero, entendeu? Assim, mas é mais ou menos você tem que se perguntar às vezes, né? Para que eu quero Uhum. fazer isso? Para que eu quero comprar isso? Por quê, entendeu? Você tem que Muitas alinhar vezes a essas gente questões. faz uma coisa simplesmente pela emoção, né? Tipo, deu vontade, ele Isso, fez. é, Você não analisa o que você vai fazer. E isso é um erro muito grave, velho. exatamente. Exatamente. Ou então, pela Uhum. razão também, é muito. Que é a questão lá da pessoa falar assim: eu quero fazer isso porque isso eu vou ficar rico, Uhum. né? Aí, a primeira pergunta que eu sempre digo, assim, que eu diria, tinha uma música aqui, que eu diria aqui para um aluno meu, eu falaria: defina rico, né? O que é rico para você, né? É você ter muito dinheiro, é você Ter ter conforto saúde. ou é você dormir tranquilo? É isso aí, defina, né? Então, essas questões assim, eu sempre rebato e sempre relembro com muito prazer, assim, por exemplo, dessa época que foi muito importante para todo mundo. É importante essa época. Eu vou falar assim, Uhum. desculpa o palavrão, época de fudido, né? Uma época que você não sabe o que você vai fazer, tudo que você quer é caro, você tem que pedir dinheiro para É, tia, mamãe. para E tem mãe, gente que não gosta, né? Tem e é gente que não normal, gosta, aí fica sem pedir. é absolutamente normal, porque hoje eu vejo algumas pessoas que têm 14, 15 anos, que na cabeça delas tá como se, assim, eu vou terminar o colégio, vou fazer uma faculdade aí 3, 4 anos, e a partir daí, eu vou construir minha vida porque já está completa. Eu vou ganhar um salário de 15 mil, vou comprar, vou viajar o mundo, com 40 eu estou aposentando e acabou. Caramba. Mas não é assim, não é imediato, é uma coisa muito cruel, né, que eu vejo muita gente Uhum. sofrendo. Então, por isso que eu falei dessa pergunta. Eu me faria essa pergunta de novo, assim, falar o que você quer fazer, quais as suas qualidades que você tem que melhorar, né? Que nem no Uhum. meu caso. Eu era uma pessoa muito nervosinha, ainda É, sou um pouquinho, mas assim, pavio curto? nervosinha. Não um pavio curto, mas Ah, hiperativo, sabe? saquei. Quero fazer agora, tanto que até hoje, se eu começo a fazer um trabalho 3 horas da manhã, eu não acabo Caramba. eu não paro antes de acabar, né? Então, tem coisas que eu tive que controlar em mim, né? Minha ansiedade, meu senso, assim, é, do que é Uhum. bonito. Tive que Aquela aprender coisa muita coisa, né? perfeccionista, você teve essa coisa também atrelada, alguma coisa? Tive. E depois estive, né? Ó, outra qualidade de design e outra qualidade que eu tenho como Uhum. profissional. Eu elevei o nível de trabalho. E aí depois eu elevei o nível de Uhum. conhecimento. E aí depois, agora eu faço o quê? Eu trabalho com um nível estável, Uhum. sabe? Meio termo ali, né? Então, eu não fico procurando perfeição, né? Vamos dizer assim, perfeição no traço, perfeição. O que eu procuro ali é verdade, verdade e gestualidade, algo que eu faça com o Uhum. coração. Você pode perceber, eu não sei se você ou se alguém que está vendo essa entrevista aqui, é, você faz um desenho lá, tal, tudo bem para você, você faz super tranquilo, toma o seu suquinho de maracujá, fica tranquilão, vai assistir o Bob Esponja. A partir do momento que a pessoa falou assim para você, ó, Lua, eu tô te dando X dinheiro aqui para você fazer, por você ter a questão da Uhum. meritocracia, né? Pô, é uma questão psicológica, mas aquilo te atrapalha É. muito às vezes. Não sai o desenho igual você faria para você mesmo, entendeu? E é uma cobrança, você se cobra. É que nem um post no Facebook, você escreve algo, aí você lê. Aí você fala, ó, bom, eu não vou. Será que eu vou ofender É. alguém? Será que eu estou escrevendo direito? Será que tem algum erro de grafia, né? Então, essas questões no trabalho, elas são muito difíceis Uhum. até hoje. Então, por isso você tem que trabalhar honestamente. Você tem que falar, não, eu não. Se eu. Se chega um trabalho para mim que eu vejo que não é o meu perfil Uhum. muito, eu não faço, né? Tanto que eu já tive aquela passagem pela Globo, pelo Caldeirão do Uhum. Hulk, né? Pessoal, eu consegui fazer dois ao meu gosto, mas foram aquela variante Uhum. preta e o outro, eu até esqueci, foi um É, eu Opala, acho, né? E o eu acho que eu resto, vi no seu, acho que foi no seu blog, você postou, não foi os desenhos? Ficou muito legal. sim, sim. Muito legal.
Assim, o esquema, eu vou falar, você aparece para todo mundo ver, mas você não vai fazer algo honesto, você vai fazer o que eles querem, né? E aquelas Nossa. coisas assim, sabe, que não tem Chegou cabimento. no nível do Então eu Bonobo falei, lá que, rapaz... aquele que puseram a Jotinha lá no logo, Pelo amor de Deus, aquilo lá, como assim, eu cara? pego assim, eu me escondo. Mas então, isso é coisa dos produtores, né? Às vezes o pessoal põe um designer lá para desenhar, para fazer alguma coisinha, mas não pense que é o designer, porque ele não tem voz quase nenhuma lá, né? É o cara que manda, é o produtor, é o câmera lá que dá palpite. É normal, entendeu? E é o objetivo deles, entendeu? É a realidade deles. Eles querem fazer algo ali pro pessoal rir, pro pessoal, né? Eles não querem fazer... Eles, na verdade, não fazem carro, eles fazem entretenimento. As pessoas que confundem, por exemplo, um overhauling, quando tinham rides, até hoje tem outros programas aí, tem. né? E tem o que eu gravei aí, que vai sair em junho, né? Garagem Hot Rod, anotem aí, hein? Em junho, no Discovery Channel. Gravei junto com o Alexandre lá com o HCB. São programas que constroem carros, né? Os outros não, eles constroem um entretenimento ali, uma brincadeira, entendeu? Então, todas essas diferenças aí, elas fazem parte, meio que respondem a sua pergunta. Eu sei que, às vezes, eu viajo, né? Eu vou para lá, vou para cá, pergunta e tal, mas quando você vê, assim, é uma mensagem mas só. eu acho legal que você, no final, você junta tudo ali, dá um parecer bem interessante, assim, e mostra também a bagagem, né, cara, que você leva, assim, né? Porque são bastante tempo aí de prática, de atuação na área. Então tem muita bagagem aí pra soltar. E numa entrevista dá pra gente ficar conversando aqui até amanhã, né? Dá pra... Ainda não cheguei nas receitas aqui, pô, a palmeirinha. Beleza, Nada, próxima pergunta aqui pro Léo. Vamos lá. Você faria algo diferente se pudesse voltar no início de tudo? Essa foi outra pergunta, hein? Foi outra pergunta que você me mandou. Então, é isso aí. Por quê, né? Porque em termos de desenho, de design, você nunca vai fazer algo igual, uma coisa, e você sempre faria diferente, né? Até por isso que é tão bonito essa profissão, porque se você não fizesse diferente, o que ia evoluir? Nada ia evoluir, entendeu? Eu tive um professor, ele chamava-se Antônio Sparapan, é o nome dele, é um professor na São Judas. E ele era um cara assim que ele era tranquilo, um barbão branco, um cabelão branco. E ele chegava na aula, ele era muito filosófico, sabe? Assim, eu aprendi tanto com aquele cara. Assim, todos os outros também aprendi, assim, lições incríveis, mas ele me falava alguma coisa que era... Dava aquele assim, insight, sabe, né? Ele falava... Sim. Uma vez ele falou pra mim assim, ó, todo design é uma mentira. Aí eu falei, puta que pariu, eu tô pagando aqui R$1.000, tal, o cara me fala que todo design é uma mentira. E é verdade, pô, depois que você entende que se alguma coisa fosse verdade ali no mundo, ela nunca mudaria. E em termos de design, você vê que tudo muda. Tudo tá sempre evoluindo, tá tudo sempre mudando, né? Você tem o gol bola, o quadrado, a área, você tem o gol quadrado, bola, G5, papapá. Porque ele vai evoluindo, a necessidade das pessoas vão mudando. Sim, e muitas vezes as pessoas não entendem, né? Tipo assim, quando passou um modelo uma geração do Camaro pra outra, o pessoal, pô, não gostei, não. Pá, do Mustang também. Isso entra. Aí entra outras questões aí psicológicas do ser humano, assim, que ele é um pouco resistente a mudanças. Mas depois existe uma coisa que chama acomodação sensorial, né? Que aí a pessoa tá lá e acabou, entendeu? Já está lá, é real. Então ela vê com outros olhos, ela estuda melhorzinho, assim, fala, até que é bonito. Aí o cara vê na rua assim, né? E aí quando passa do lado assim, nossa, é bonito mesmo, hein? Eu que achando que era aquela coisa ruim. É exatamente isso. Quando você tem, que nem eu vejo, né, uma marca, por exemplo, você pega a Kawasaki. A Kawasaki ela tem um design muito agressivo, né? É um pouco além do que é o atual, né? Então tem muitas pessoas que são resistentes à Kawasaki por causa disso. Porque ela vê aquela moto assim com umas proporções mais exageradas, tal, ela não se vê naquela motocicleta. Não faz parte do caráter dela, ela prefere algo mais estável, mais tranquilo. Vamos dar outro exemplo. Carros italianos que são muito energéticos, assim, tem linhas energéticas,
tem uma agressividade, sabe? Sangue ali, aquele vermelho sangue, aquela coisa ali. E aí você pega os carros alemães, que são mais estáveis, também a gente chama de black suit, né? Que é o terno preto. Então você tá sempre ali elegante e rápido em qualquer situação. E eles têm, você vê que esse design mais neutro, ele tem mais longevidade, ele é né? aquele Então, design que as pessoas falam que dura mais tempo, que é atemporal, né? Isso, Aquela coisa do atemporal. Isso, se você, né, para quem, quando você estuda história aí, você vai ver que faz parte da mentalidade do povo alemão, do povo europeu em geral. Mas mais do alemão, entendeu? Que pós-guerra ali tava tudo fodido, então ele tinha que fazer coisas para durar, né? Então, eles têm escolas de design, assim, maravilhosas tal, e eu acho que o meu trabalho se baseia muito no trabalho deles, entendeu? Eu trabalho muito com carro americano, né? Eu trabalho com customização, então eu trabalho muito com Mustang, com Camaro, com Mopars em geral, muitas picapes. Mas eu penso muito nessa questão de, será que esse carro é bonito hoje? Será que ele vai ser bonito amanhã? Né? O que eu quero para ele, né? Então, a hora do briefing para mim, na hora do briefing com o cliente, ou quando eu recebo um briefing, interpretar aquilo ali é muito cuidadoso, sabe? É muito cauteloso. Aquela cautela, né, Porque... Porque é uma coisa assim, que no final das contas, você tá botando ali também o seu nome, né? Então, você tem que dar o seu melhor ali, tentar sempre escutar o cliente e também ter aquele olho por cima ali do cara que já tem experiência, já tem, né? Já sabe. A coisa mais gostosa quando eu ouço de ouvir porra, eu não tinha pensado nisso. Você mostra pro cara uma coisa que ele não sabia que ele queria, não sabia que ele queria, mas então, você mostra, tipo como se fosse aquela coisa do Steve Jobs, né? As pessoas não sabem o que elas querem até elas saberem. É exatamente isso, eu ia citá-lo aqui. É exatamente isso. Então, todo mundo tem aspirações, tem desejos, né? Mas nem sempre os seus desejos eles se aglutinam, eles podem ser aglutinados dentro de um objeto só. Então, por exemplo, se eu gosto de azul, mas gosto de vermelho, verde, eu não posso ter um carro com todas essas cores. Ou melhor, posso, mas será que eu devo? Será que é adequado? Entendeu? Então, tem questões assim, ó, chega ao ponto, por exemplo, de eu, uma vez, num projeto, ter salvo o projeto porque eu perguntei uma coisa que é incomum. Eu perguntei, a sua mulher gosta dessa cor? Aí o cara, era um vermelho, ele ia fazer um Mustang não, era um Maverick vermelho. E aí ele parou para pensar e ele foi perguntar. E ela odiava, porque mais ou menos tinha uma história que, né, a ex-mulher do cara tinha um carro vermelho, alguma coisa. Na época ele tinha um carro vermelho. Então, olha que complicação. Ele ia fazer um carro vermelho que ia gerar um problema com a mulher dele, entendeu? Então, são detalhes assim que você pega ali, sabe, um cocôzinho ali, que às vezes... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu falei a mesma hora que você, faz toda a diferença, cara. Exatamente. Então, essa a sensibilidade do bem que eu falo, assim, que todo mundo tem que ter. Até na hora de comprar, eu como consumidor hoje, eu sou super racional, sabe assim, eu sou contra essa coisa de socialismo, mas ao mesmo tempo eu não gosto de capitalismo desenfreado. Eu tava falando para você, eu odeio ter coisas que eu não uso, né? Que não tem uso para mim. Eu me sinto culpado, eu me sinto mal, né? Minhas roupas, por exemplo, assim, eu gosto de usar elas até abrir tudo, sabe assim? Cara, não sei, eu me também sinto mal. Eu sou meio assim também, tipo, tinha algumas coisas aqui que eu não tava usando, comecei a vender, roupa, sempre quando tem uma roupa ali que eu não tô mais usando e tal, eu dou, entendeu? Pra quem tá precisando, porque, pô, velho, você vai ficar com guarda-roupa ali, coisa que você não tá usando, não é legal, né, cara? Tem outra pessoa que precisa. Exatamente. Eu sempre, assim, eu criei esse estilo de vida, assim, e hoje eu sou assim, se eu vou comprar alguma coisa, eu penso, isso aqui, o que ele vai trazer para mim, né? Então, eu penso nisso e acabou. Beleza. Se ele trouxer coisas bacanas, eu pego, senão... Com certeza, velho. Próxima perguntinha aqui. Vamos lá. Quais foram as suas maiores dificuldades no início, Leonardo? Quais foram? Vamos lá. As dificuldades no início foram acesso a material,
foi as pessoas às vezes não pondo fé, não é pondo fé na questão, não é uma questão religiosa, não é uma questão, mas é não pondo fé assim, No seu você vai futuro, assim, continuar alguma coisa bandido. assim, né? Então, Ah, você tipo, vai, desenho, isso, você não vai conseguir trabalhar com desenho, coisa assim, sim, né? sabe Do assim, por senso, exemplo, infelizmente, do mãe, senso comum, né, que as pessoas têm. fiz um desenho, mãe. Aí, sabe, talvez a pessoa fala assim, nossa, que bonito. Ela fala assim, por quanto você vendeu, entendeu? Caramba. Meio que bate, assim, Uhum. sabe? Então, existe essa questão, né? No começo a dificuldade é essa, é você se convencer que você está fazendo aquilo de maneira honesta, que Uhum. nem eu falei. E para os outros, né? Por exemplo, quando as pessoas veem o que que você faz, né? Ah, eu sou designer. Ah, você faz desenho e tal? Ah, Nossa. tal. Ah, meu sobrinho também faz desenho da Puta. Mônica. Ele desenha as girafas lá do Egito, papapá. Meu, então, assim, você fica um pouco, No sabe, cerne da coisa desanimado e tal. tipo assim, o sentido real da palavra ignorância, né? As pessoas não conhecem a Exatamente. área, não têm o conhecimento, assim, pelo menos o básico de verdade pra tá falando uma coisa dessa, né, velho? E a primeira dificuldade que eu tive, assim, real, Uhum. foi acesso à informação, né? Que na época ainda não tinha muita coisa. E acesso a material, né? Então, por exemplo, hoje você vê que a gente tem para vender aqui Uhum. material, Copix e tal. Eu lembro que a primeira papelaria que eu fui, que eu fiquei sabendo o nome disso aqui, marcador, né? Eu falei, porra, eu vou lá na papelaria, que tem uma papelaria meio grande. Aí eu fui lá, falei, moça, por favor, tal, tava com R$ 10 no bolso. Tem marcador aí? Ela falou, Opa! tem. Aí, né? Eu falei, mas pô, cadê, né? Ela falou, vou buscá-los, porque tem várias Uhum. opções. Aí eu falei, puta que pariu, agora eu vou sair daqui, eu vou pintar todo mundo. Não, e eu tava lá numa boa, aí ela voltou. Aí ela abriu uma embalagem lá e era aqueles marcadores de livros, Pô. aquelas porra lá que tem mensagem, sabe, Aham. bíblica, que tem calendário. Ai, velho. Aí eu falei, não, muito obrigado, obrigado. Aí eu fui embora. Aí depois eu procurando na internet, ainda na época, achei Casa do Artista. Vou falar Uhum. aqui o nome aqui da loja, ali na Rua Maria Antônia, ali e tal. Ali, Maria Antônia, né? Perto do Uhum. Mackenzie ali. Aí eu cheguei lá, cada marcador era R$ 22. Aí a cara que você faz, né? Você fala, porra, meu, vinte e dois 22 reais, pau aí, né? velho. Você é Cada louco. marcador. Naquela época, que ainda o dólar era mais ou menos ali, não era esse absurdo que é, assim, É. hoje. Tava bem. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu comprei algumas cores. Eu lembro que eu comprei acho que umas 4 Uhum. canetas, né? E logo depois eu comprei aquela caneta Magic Color, aquela nacional, Ah, sim. pequenininha. Que também era boa, mas Não assim, curtiu? eu não tinha nenhum. Assim, eu não conseguia ter o mesmo uso com ela, mas mesmo assim, naquela Deu pro época, gasto. eu não sabia Aham. usá-las direito. Eu não sabia usar direito. Eu queria ter porque eu falei, bom, se eu tiver, já é um passo, né? Aí depois entrou papel, réguas, mesa. Meu material no começo de trabalho, quando eu comecei essa coisa de desenho, todo mundo deve imaginar que eu tinha uma prancheta, que eu tinha uma caixa de. Não, eu tinha um pedaço de vidro que eu apoiava na Uhum. cama e tinha uma gavetinha que eu guardava ali alguns lápis de cor antigos, assim, sabe, já ressecados, aqueles lápis de cor bem vagabundo, uns papéis ali, umas grafites, era só isso. Não tinha absolutamente nada. Eu tenho uma foto ainda dessa gaveta e tal. Eu vou te Uhum. mandar. Você me manda depois. E essa foi uma dificuldade, sabe? Eu acho que é uma dificuldade boa. Eu acho que que nem eu falei, as dificuldades são boas. Você aprende a dar valor. No meu curso, nos meus alunos, eu não faço eles comprarem Uhum. canetas assim. Eu faço eles comprarem 3 canetas, 4 canetas só de cinza, Uhum. né? Então, até ensino eles reciclarem as canetas, por exemplo, fazer carga na Uhum. caneta. A Copic tem a Sim. carguinha, né? O carregador, né? E, mas eu ensino eles também a como para você usar melhor aquele material. E primeiro a usar o material mais sintético que você tenha, que aquilo não afete seu É. orçamento, né? Ninguém vai falar assim para você, ó, gaste aí R$ 3.000 para você ter um material para começar a aprender alguma coisa. A pessoa ela vai embora, Lascou, vai né? viajar para Disney, três Às pau. vezes tem muito inscrito no canal, alguns inscritos, na verdade, que
vão mais pra essa coisa do material. Poxa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas às vezes o nível de desenho do cara não, entendeu? Nem chegou assim lá na raspa ainda, né? Aí o cara, pô, tá iniciando ali, já quer comprar tudo. Ah, eu quero lápis de cor, eu quero marcador. Não é assim, né, velho? Sulfite e lapiseira, caneta, Acabou. lápis, o que você preferir, e acabou, e comece. Depois você vai ganhando, vai eu vindo, recomendo entendeu? isso. Tipo assim, pega o básico no início, e depois quando você já tiver pegando um nível ali legal de desenho, aí você já pode meter o pau e começar a comprar algumas coisas a mais e estudando e melhorando ali, né, em cima disso. Até porque o valor é um absurdo. Eu sei que é muito sedutivo, assim, você olhar o material, né? Falar, nossa, eu tenho tudo aquilo lá. Mas mesmo eu tava falando aí dessa questão da minha mentalidade. Parece que eu tenho muita caneta, mas eu não tenho muita caneta. Essas Short Packs aqui, elas são de 2010, mais ou menos. Elas são meu segundo lote de Short Pack. Eu comprei 2 lotes de Short Pack. Aí depois eu comecei a ter problema com a Short Pack por causa do meu nariz. Né? Ela tem um cheiro muito forte, ela dá um pouco de tontura em mim. Algumas pessoas, na verdade, né? Então eu comecei a usar Copics, comecei a usar Shinhan, mas aí eu tive que mudar todo o esquema de trabalho. Eu trabalhava com A2, A3 e agora eu trabalho com tamanhos menores por causa do material. Adaptar, né? Adaptação. Isso também muita gente tem. Então tem gente que compra aí, você que usa lápis, você que conhece, compra um pacote inteiro de Prismacolor e não sabe como é que usa, entendeu? Às vezes não usa nem material 15% dos lápis ali, deixa lá jogado. Isso. Aí o cara vê o outro lá com carvão, faz um negócio totalmente assim, caraca, velho, olha isso. Então, material é exatamente isso. Material, ele é um luxo, né? Ele é uma coisa assim, um capricho, mas ele não é o que faz a pessoa, tem que botar na né? balança, né? Essa coisa é meio relativa, a coisa do material e a coisa da experiência do desenhista, né? Exatamente. Quando ele virar um ativo, para você, o que é um ativo, né? Um passivo é alguma coisa que você vai gastar dinheiro que não vai te trazer dinheiro nenhum, que não vai te trazer nada. Pode trazer gastos, né, também. Isso, e um ativo, ele vai te trazer, né? Ele vai te trazer alguma coisa boa. Você vai fazer um bom trabalho, ou você pode, sei lá, jogar lá no Tinal para ganhar dinheiro por causa de uma camiseta, entendeu? Então é isso, eu acho que na hora que você chega nesse ponto de falar, não, eu vou pôr dinheiro aqui porque isso aqui eu vou fazer voltar, aí ok. Isso, ok. E também não precisa ter todas as cores, né? Depois de um tempo que você estuda aí, que você se acostuma com cores, você vai ver que 360, acho que são 368 da Copic, 368 cores, você vai ficar perdido, você não vai nem saber o que usar. Tudo, não. Então, o meu set tem 36. E 36 assim que eu faço de tudo, entendeu? Com certeza. Agora, eu falo, com 12 cores bem planejadinhas, você também faz de tudo. Hoje você tem Photoshop, você tem um monte de coisa que você consegue trabalhar ali e você não precisa. Posso deixar como exemplo aqui o Eric Gutenberg, pô, o cara com um lápis de 12 cores. O cara com uma caixa de lápis de 12 cores, se você vê os trabalhos dele com essa época de 12 cores dele, você fala assim, você tá louco, você tá maluco. E o Eric começou nessa minha época também. E a gente era lá amigo de Orkut. De Orkut ainda, e ele, no começo ele só fazia de lápis, de grafite. O Érico... Né? Mas ele tem um talento incrível, assim, ele, sabe? O cara até hoje tá nativa lá. E ele foi o cara que foi a minha inspiração, velho. Assim, o Érico, ele foi o cara que... Ele começou os vídeos dele no YouTube ali, e sem querer, eu pesquisei lá, desenho de carro, alguma coisa assim, eu nem lembro como é... Acho que foi também em relação ao overhauling também, na época... Autosport, eu vi alguma coisa relacionada a design e resolvi pesquisar no YouTube e achei o canal dele. Aí o resto é história, né, cara? A gente foi se aprofundando. Não, ele é um cara muito generoso, também muito bacana, muito educado. Né? Tem muitos aí, tem o Adonis, que também eu conheço desde pequeno. Nossa, o Adonis, o pai dele, incrível, assim, um menino bacana. Tem outros aí, sabe? É uma galera, né, velho? É que eu não quero. É o Arthur Martins, o Leandro Trovati. O outro Arthur, o Major, tem muita gente, olha, eu tenho uma galera dessa adicionada nas redes sociais, só que assim, eu não converso tanto, mas assim, você percebe, muitos desses caras são muito gente boa, cara, você chega ali, pô, cara, você pode me ajudar com isso aqui e tal, se o cara puder te ajudar, ele te ajuda, que nem você também, né? Sim. A gente, de vez em quando, perguntava alguma coisa ali, você ia lá, respondia e tal, então, essa coisa também que meio que faz a pessoa ter
a outra ali como uma inspiração, uma referência, né, cara? Não é só a coisa do nível de desenho, também tem a própria coisa da pessoa. Uma vez, por exemplo, eu mandei um desenho pra um cara lá na rede social e perguntei, pô, e aí, o que você achou e tal? O cara é gringo. Aí o cara vai e me manda uma foto de uma caneta e acabou. Tipo assim, ou seja, a intenção dele, né? Volta pra caneta, meu filho, que você tá muito volta. Você não, essa pintura sua aí, entendeu? Você mandou em inglês? Você mandou como? Não. Porque às vezes, mandei às vezes é uma questão... porque é cultural. Às vezes os caras comentam assim, né? O cara que é de fora, ele tem outra linguagem. É por isso que eu falo. Também. Às vezes a gente tem que interpretar de uma maneira assim, falar, bom, será que ele não dá pra saber, né? Tal. Só vendo mesmo, só é normal. Tem gente que é assim, tem gente que... É direto ali, né? Você tipo assim, ela não dá uma explicação, ela já joga ali. Isso, até porque, né, a gente conversou outro dia, essa questão, assim, não dá para você atender todos da maneira que você queria, porque senão você vai ficar o dia inteiro respondendo perguntas e gerando mais perguntas, né? Até por isso que eu tô lá fazendo curso online e tal. Eu vou deixar depois o link aqui para vocês clicarem aqui, quem quiser conhecer meu curso online, workshop, curso, palestra. Você consegue ter um contato que você passa um conteúdo geral, né? E apesar disso, você consegue ali fazer um atendimento aqui e ali por causa da necessidade individual de cada um. Isso pela internet é muito difícil. É muito difícil, porque às vezes a pessoa, ela vem e pergunta mais ou menos assim, que cores eu tenho que comprar para fazer tal coisa? Aí eu falo, poxa, se eu falar que o que você tem que comprar, aí você vai lá comprar, mas aquilo lá também não vai se fazer. Então, porque também não dá pra você saber o nível da pessoa, né? Você não sabe a idade. Isso, às vezes eu vou foder o cara. Então, eu vou acabar com a vida dele. Ele poderia lá comprar um PlayStation 4, ele vai comprar um monte de caneta. Aí depois o cara vai lá e desiste, né? Ah, não. Gostei não. Isso, ele vai ficar com raiva de mim. Então eu falo assim, sabe, espera, vamos fazer aqui um curso online, até por isso que surgiu a ideia, o Luciano me chamou e tal. Vamos fazer alguma coisa bacana? Porque eu tinha muita gente que era de fora, eu tive aluno que veio do Uruguai, que veio do Rio de Janeiro. E tinha muita gente de fora que falava, eu queria ir, mas eu não posso, eu queria, entendeu? E agora que a gente tem internet, tem tudo isso, que nem fazer. Muitas vezes tem várias palestras que acontecem em São Paulo, eu sou do Espírito Santo, e, pô, que nem essas palestras que aconteceram, acho que foi no IED, algumas palestras aí com os especialistas. No IED, isso tudo lá no Morita. César Pierre. Olha os caras, olha o nível dos caras que tava lá, velho. E você acredita que eu perdi? Porque de noite, então, de noite pra mim é complicado, tem todo um esquema aqui pra fazer e tal. E às vezes eu tava, nos dias que eu tinha que ir médico, tinha, né, problema pessoal. Mas, assim, eu tô sempre em cima, entendeu? Eu também sou uma pessoa que eu não Tem que ter aquela coisa do nunca cansar de aprender. Você sempre tá aprendendo uma coisa nova. Porque você não tem como chegar naquele teto, né, velho? Assim, Isso, você nunca... O dia que você estiver satisfeito, você falar, sou satisfeito, aí você fica meio relaxado, sabe? Tem até uma pergunta relacionada a isso depois, eu vou até te fazer. Vamos deixar aqui, mas vamos pra próxima pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Você já pensou em desistir alguma vez, Léo? Já, sempre eu penso em desistir. Eu já pensei, até se você falar semana passada, eu penso em desistir. Situação do país, situação de tudo, sabe? Às vezes você pensa, poxa, se eu conseguisse, sei lá, se eu conseguisse algum outro meio de viver de boa, de viver, de ganhar dinheiro, eu ganharia e faria essas coisas que eu amo por prazer apenas, não por trabalho, né? Graças a Deus, assim, esse é um ramo, né, o nosso ramo, assim, de design, por incrível que pareça, em épocas de crise, maus designers, eles são os cortados, e às vezes os bons designers são, na verdade, valorizados. Por quê? Porque quando você tem escassez de compra, escassez de procura, escassez de produto, o que você procura é qualidade. Então, né, as empresas, elas tendem a investir em design para fazer algo diferenciado que, né, chama atenção, né? Que agrega valor, né? Que no final de tudo
o Claro, preço tá muito atrelado ao valor, né? O design também, eles jogam um valor maior em cima do produto. Ainda no Brasil existe isso é um pouco tá engatinhando, sabe? As pessoas pouco conhecem sobre isso. Na questão geral, por exemplo, se a pessoa compra um iPhone, ela não entende muito as questões de design que estão ali. Ela só pensa que é bonito, que é caro e que é status, mas ela não sabe explicar, né? Tanto que eu já tive clientes que tinham carros, por exemplo, não que a pessoa também tenha que ser uma enciclopédia humana, mas se você pelo menos conhecer um pouquinho da história daquilo que você está comprando, por exemplo, você compra, vamos falar aqui, um Camaro e você chega para mim e fala assim, pô, eu quero essa faixa aqui, e me mostra uma faixa de Mopar, aí eu vou falar, não pode, né? Por quê? Porque é como se eu tivesse, né, misturando duas coisas que são Totalmente, né? heterogêneas, entendeu? Contrários, assim, né? Então, aí você explica por quê e por que do outro não pode. Então a pessoa, e ela às vezes absorve isso. absorve, às vezes não, pode mandar fazer. Aí o que você faria, Então, assim? aí, nossa. Ah, eu Tem que faço fazer, né? sei lá, eu assino embaixo, falo, ó, tá bom, é por sua conta e risco, né? Mas geralmente a pessoa, se você sabe falar, Tem que claro que saber, né? muito da sua sensibilidade também é saber conversar com as pessoas, né? Saber transmitir o seu pensamento sem agredi-las, porque nós também, por exemplo, se a gente for aqui, se vier o cara aqui instalar ar-condicionado aqui, eu não sei porra nenhuma, então eu não vou ficar dando palpite no trabalho do cara, eu tenho que confiar no cara, né? Eu tenho beleza, me informa, mas eu Tem faço o que aquela você quer. coisa, né, cara, que você tocou aí agora, que você sempre pode aprender alguma coisa nova com quem tá do seu lado ali. Tipo assim, eu sei Exatamente. coisas que o Léo não sabe, o Léo sabe coisas que eu não sei. Então, Muitas coisas. sempre tem essa coisa aí da informação, né, diferenciada. Você nunca pode ser prepotente de pensar que você sabe tudo, de jeito nenhum, né? Você sempre tem que ter essa É isso que é ser humildade humilde, e né? sempre estar Reconhecer que disposto você a não aprender. sabe e aprender e buscar aprender. Exatamente. Essa que é a definição de humildade, no final das contas. Você vê tantas histórias aí, né, de pessoas simples que, se você pegar mesmo as pessoas que inventam algumas coisas que você usa hoje, foram pessoas simples, que elas inventaram algo por, sabe, sem querer quase, né, empiricamente, vamos falar assim. Então, essa carteirada retórica, assim, de falar, eu tenho faculdade, eu tenho, às vezes não vale porra nenhuma. Porque às vezes o cara fez lá, mas ele é um analfabeto funcional, ele fez porque fez, tirou lá o diploma, mas ele, na verdade, ele não adiciona nada, ele só A tem aquilo lá. teoria, né? E às vezes você tem pessoas Aquela coisa da esforçadas. teoria é diferente da prática. A pessoa que realmente praticou ali, botou o suor na coisa, e a pessoa que só aprendeu Exatamente, é totalmente diferente. Mas pode mandar bala aí, pode mandar bala. E não, é porque você tem, é o que você está falando mesmo, você tem às vezes pessoas que estão tão envolvidas com aquilo lá, que elas absorvem um monte de coisa e elas são ricas em conhecimento, entendeu? Então, eu vejo muitas profissões e, por exemplo, hoje em dia, muitos cursos também, cursos de tirar selfie, Eu vi assim. né? Porra, hoje eu vi curso para gerenciar o seu perfil no Tinder. Velho. Porra, se o cara não consegue gerenciar o perfil dele no Tinder, ele não merece ter namorada nenhuma. Rapaz, ele não merece e um o complicado é que relacionamento. tem oferta. Tem demanda. Quer dizer, tem demanda, aí é isso. É absurdo, é absurdo. Eu acho que isso, assim, tipo, eu não sei, eu não entendo direito, sabe? Ser Assim, eu humano é uma penso, espécie a ser estudada. assim, eu dou super valor a qualquer Sim, universidade, eu qualquer também. curso, né? Porque ele é agregador. Mas o fator humano, ele é o principal dessa equação. Se você tiver alguém desinteressado ou prepotente, ou, sabe, que só sabe olhar as coisas dos outros e criticar, você vai ter um mau profissional, seja o curso que ele fizer, MBA, qualquer Com coisa. certeza, cara. Agora, se você tiver, às vezes, uma pessoa bem intencionada, mesmo que ela não tenha curso, mas ela é envolvida, ela aprende sabe, ouvindo Ela bastante, busca de verdade, ela né? vai, Aquela coisa ali, ela ela vai, tá sempre em ela vai ter cima. capacidade. Tem muito disso, eu Isso, ela procuro vai ter passar um pouco capacidade. disso nos vídeos. Às vezes não passo com tanto enfoque assim, mas nos tutoriais eu sempre falo alguma coisa relacionada a isso.
para as pessoas pegarem um pouco disso. A prática é muito importante. Você chegar a olhar um tutorial meu ali, só olhar, não vai adiantar. Você aprendeu ali tal as técnicas, mas você vai esquecer. Se você não praticar aquilo ali, você esquece. O cérebro ele prega essas peças na gente, a memória, na verdade, né, prega essas peças. Então, você praticando, a sua memória muscular vai sendo trabalhada e a memória também normal, né, assim, da informação em si. Então é muito importante a coisa da prática, e praticar consistentemente, diariamente até eu recomendo aqui no canal, para você ter uma evolução mais acelerada, né? É isso aí, é uma questão cognitiva. Se você aprende alguma coisa e você não reproduz aquilo, você não trabalha aquilo, ela vai embora. Quando você trabalha, vira um hábito. Então, por isso que é importante a vira prática. hábito, porque quando se torna um hábito, vira uma coisa automática. Então, é isso que acontece no final das contas com desenhistas experientes, né? Ele já cria o hábito ali, a memória visual, a espacial, a memória normal que a gente tem, e a memória muscular também é totalmente trabalhada, então você já cria aquele hábito daquele traço suave, quando você vai dar aquele traço suave, aquele traço mais firme, aquele traço arredondado, aquele traço retilíneo. Então tem todas essas coisas aí que normalmente as pessoas não conseguem ver, só analisando bem profundamente que você consegue observar isso daí. E acho até legal em cursos também que abordam isso, né, Léo? Eu abordo muito isso, essa questão particular de cada um, né? Outra coisa particular de cada um que eu levo sempre em conta é o meio ambiente, né? Por exemplo, aqui eu estou no meio ambiente de desenho, meio ambiente de trabalho, então eu tenho material, tenho meu som, tenho meu computador, né? De boa. Eu tenho meu ambiente, então eu trabalho tranquilo, tomo meu café, né? Agora, por exemplo, você me põe desenhando no meio da Praça da Sé, todo mundo gritando, você acha que vai sair alguma coisa? Não vai. Então, todas essas questões você alinha, eu sempre falo essa palavra, você alinha tudo, alinhava tudo ali, pá, e ela dá certinho. Belezinha. Vamos para a próxima aqui? Vamos lá. Vamos ver aqui. Essa daqui é meio polêmico, mas não é polêmico. Eu não considero polêmico, mas muita gente considera. Você acredita no famoso dom para o desenho? Ou qualquer pessoa que queira desenhar pode aprender, na sua opinião? Eu acredito que qualquer pessoa pode aprender a desenhar. O que eu acredito como dom, aí que está a questão semântica da palavra, é você ser apaixonado por aquilo. Aí volta lá naquela pergunta lá, qual é a característica minha que me fez desenhar? É ser apaixonado por aquilo, ter uma paixão por aquilo. Se você tem paixão por alguma coisa, você vai fazer. Você pode não ser o melhor, tanto que eu acho que essa questão de ser o melhor não existe. Porque sempre vai ter algum melhor ou alguém diferente. Você é, na verdade, diferente, você não é melhor que ninguém, né? Isso, é verdade. Outra coisa também é a coisa da experiência. Você pode ter mais experiência que tal profissional, ou menos. É isso que no final diferencia, na minha opinião. Sim. O que eu acho que... Aí, vamos voltar. Ambiente interfere. Então, por exemplo, se você desde pequeno está num ambiente de arte, está num ambiente de design, está num ambiente que favorece aquilo desde pequeno, você vai aprender aquilo. Como se aprende a língua, a sua língua materna. Né? Segunda coisa, existem pessoas que têm uma característica além do facilidade, normal. Né? Tem uma facilidade assim, maior, assim, espacial, muscular, né? Memória muscular. Sim. E até chegando ao nível de autismo. Por exemplo, se você estudar os savantes, não sei se você já ouviu falar, ou alguém aqui, são aquelas pessoas que têm a memória super trabalhada, consegue fazer contas mais rápidas que uma calculadora, ou aquele rapazinho que ele sobrevoa uma cidade e desce tudo, né? E desenha toda a cidade. Eu dei uma olhada, já vi. Então, tem essas questões bem fisiológicas. Raro, né? Aquela coisa bem específica. Muito raro. Existem pessoas que são incríveis, que eu já vi, assim, a pessoa pega alguma coisa sem nada, ela pega no papel e ela começa a desenhar. Tá louco. Sabe, do nada e faz perspectiva sem puxar linha de fundo. Aí você fica assim, caramba. Fechado. Aí aquilo ali você não vai conseguir fazer. Porque não vai fazer parte da mecânica da sua cabeça. Mas todo mundo consegue aprender a desenhar. O que eu falo é que muitas pessoas que dizem isso, que não sabem desenhar, ela até vai sair no meu vídeo agora que eu vou lançar o próximo aí do meu curso, falando disso.
elas na verdade sofreram algum bloqueio em algum momento da vida. Vamos dar um exemplo aqui. Eu era amiguinho do Luan quando a gente tinha 6 anos de idade. Aí eu fiz um desenho, mostrei, olha Luan, é meu desenho. Aí você vai falar, que burro! Dá zero pra ele, tá feio, não sei o quê. Aquilo ali causa um constrangimento, né, um choque de emoções ali. E eu me fecho, entendeu? Eu falo, não vou desenhar nunca mais. Eu, por exemplo, tenho isso com dança, não consigo dançar nem sozinho. Caramba. Eu acho que tem, sei lá, Deus tá me vendo e tá rindo. E eu não danço, não adianta. E uma vergonha. E isso tem muita gente que tem com desenho, com falar, né? Com qualquer coisa. Então eu acho que todo mundo pode Eu aprender a também. desenhar. A gente tem exemplos aí de pessoas que superam problemas morfológicos para desenhar com a boca, com o pé. Eu tenho meu amigo hoje que tem Sim, desenhos, você conheço, conhece cara. ele. Nossa. Ele tem um problema de saúde gravíssimo, de atrofia dos braços e tal. E eu nunca vi um cara representar um quadro com tamanha realidade. Se você vê aqueles desenhos dele, os quadros dele de perto, sabe? Você Nossa. chora. Você fala assim, Eu, pô, quando eu fiquei eu sou um sabendo, bosta. assim, eu tomei uma. Sabe aquela porrada assim? Buh! Eu. Caraca, velho, esse cara. É muito Esse incrível. cara é muito. E ele é meu amigo pessoal, eu vou lá É, na casa dele lá. faz aquela zoeira Tá. lá, né? A única defeito dele é que ele joga BF É. ruim demais. Nossa, ele tenta jogar comigo, ele só morre, só tem que ficar revivendo ele. Mas, assim, o resto, cara, ele é uma pessoa incrível. A arte dele é uma coisa maravilhosa. O Rafael Cruz, que você também conhece, é um cara super sensível. A linha que ele faz para desenhar personagem, eu acho maravilhosa. Pô, assim, vou falar de um monte aqui, é Tem muito muita difícil. gente, né, velho? Mas eu acho que todo mundo aprende Pode a aprender desenhar. também. Não Eu também, pode eu aprender. tenho a mesma opinião que você, cara. Assim, salvo engano, se tiver alguma coisa assim, alguma doença, assim, alguma coisa bem, né? Fora essa linha fora da curva, mas assim, a maioria das pessoas consegue sim aprender a desenhar. Na minha opinião, tem que ter 3 fatores básicos, que é a vontade de querer aprender a desenhar, a paixão que você falou, Uhum. o estudo, você tem que estudar em cima disso, e a prática. Pra mim, esses são os 3 Isso, pilares básicos, assim, pro cara que chegou aqui na básico. internet agora, pô, quero aprender a desenhar. Você tem que ter essas 3 coisas, na minha opinião. Esses 3 fatores básicos. Eu colocaria a quarta, que é o que é desenho? Olha lá, vou dar Opa! uma jogada para você. O que é desenho? E se o cara vier aqui e fizer um desenho igual daqueles desenhos da caverna, do Homem da Caverna, aquele desenho, sabe, simples e tal, aquilo lá não é um desenho? Para ele pode significar muita coisa, entendeu? É como desenho infantil, né? Por isso que existe esse bloqueio, porque às vezes o adulto ele espera que uma criança desenhe o quê? Monet, que ele vai, sabe, a criança vai desenhar não sei, fazer uma fotorrealismo da cara dele ali bonito e Nossa. tal. Não, e a criança vai desenhar aquele rostinho com a perninha, com os bracinhos. Isso para ela é um desenho. Aí que tá a questão semântica do desenho. Para ela tá bonito, né? Porque aquele desenho para ela, a interpretação na cabeça dela é perfeito. Então, por isso que eu falo, não existe desenho feio e bonito, né? Existem aplicações, claro que você tem que diferenciar. Eu não vou fazer um desenho super simplista para trabalhar isso, né? É questão de troca, né? Aí vamos viajar, né? Por que muita gente tem raiva, como é que chama lá? Que faz os quadros lá nos Estados Unidos? É um brasileiro, não é? Aquele Colorido tudo lá, colorido quadrado lá é. Puta que pariu, eu esqueci o nome Também dele. esqueci, cara. Mas vamos, sabe? Porque as pessoas, eles pensam assim, eu faria isso aí, entendeu? Mas às vezes não, entendeu? Você tem que saber ali que tem alguma coisa ali no meio ali. Romero Brito. Romero Brito. Eu também, assim, eu não sou fã do Romero Brito e nem nunca compraria nada dele. Mas ele foi um cara, foi lá e meteu a cara, entendeu? Ele falou, vou fazer alguma coisa muito simples, né? E tenha muita cor, e tenha essa, né? Que cria essa textura, essa alegria e tal. E as pessoas compraram, ele pôs preço. Ele jogou preço, ele falou, é esse o preço. Então aí as pessoas compraram. Espalhou e né? hoje então, você vê aí tudo quanto é canto, obra do cara, né, velho? É uma loucura. Todo lugar, assim. né? Cópia, tudo. Então, né, é um mérito dele, entendeu? Não é um problema de, assim,
É porque isso revolta um pouco, assim, a questão de quem faz tudo Aham. perfeitinho, que nem o Wanderlei, né? Eu acho que ele mereceria muito mais do que ele tem hoje. Uhum. Assim, ele mereceria ter um espaço para expor em um lugar importante e obras que valessem, sabe, muita grana. E ele, sabe, é uma pessoa super simples, ele usa um material simples, não tem Caramba, patrocínio, velho. sabe, assim. É uma coisa de louco, assim, às vezes você fica abismado quando você começa a entrar nessa área aí, se aprofundar nessa coisa da coisa do valor e do trabalho posto em cima ali, né? Isso, isso. Aí, então, que nem desses artistas, né? Onde tá o valor? O valor tá na pessoa artista ou tá na arte dele, né? Então, muitas vezes tá na pessoa, no artista, entendeu? É tipo a toalhinha que o Michael Jackson enxugou o rosto, entendeu? É a mesma toalhinha que você É, compra ali no Walmart, mas aí ele enxugou o rosto naquela lá, então ela tem, né, infinitamente mais valor é do uma que coisa para de certas pessoas, né? louco, é complicado. É Vamos para a loucura. próxima aqui. Essa aqui é Vamos mais ou lá. menos naquela outra, mais ou menos ligada à coisa do dom. Na sua opinião, o que é mais importante no final das contas? Ter a coisa do dom, ou seja, aquela facilidade acima do normal para aprender a desenhar, ou ser uma pessoa esforçada? Eu acho que os dois. Os dois. Eu acho que é muito difícil, assim, né, você separar essa paixão, que eu acho que é Uhum. o dom, né, do esforço também, porque tem gente que não se esforça, né? A pessoa fala assim, eu não preciso fazer um curso, eu não preciso ver um tutorial, eu consigo tudo Uhum. sozinho. Claro que se ela está feliz com o que ela está fazendo, Uhum. ok, né? Mas se ela tiver um alvo, ela fala assim, eu quero ficar nesse nível, ela precisa se esforçar. E se esforçar vai entrar essas questões de financeiras, questões de tempo, Uhum. né? Você vai, às vezes, você vai se sentir forçado a fazer aquilo, né? É. Quantas vezes a gente não tá muito afim de desenhar, mas se sente na obrigação, você fala, porra, eu preciso porque senão eu vou perder a Uhum. mão, né? Senão eu vou destreinar a minha mão, né? Então isso é um esforço, né? Uhum. E, mas eu acho, assim, que eles estão ligados e não tem muito Eu segredo, acho que não. tem A pessoa... um exemplo interessante que eu vi uma vez de um professor de desenho que ele tinha dois alunos. Tinha um menino e uma menina. O menino é o que tinha a facilidade para desenhar. O que o professor Sim, pedia, vamos supor, pedia, eu quero 5 desenhos para casa. Aí. E a menina era a menina esforçada. Ela não tinha a facilidade que ele tinha para desenhar, só que ela fazia 4 vezes, 5 vezes mais que o menino fazia. Depois de um tempo, a menina começou a desenhar assim, melhor entre aspas que ele, né? Começou a ter uma experiência maior do que ele, porque ela é. praticava mais. Então, foi nessa jogada que eu quis deixar essa pergunta, entendeu? A coisa do esforço Uhum, versus a facilidade que algumas pessoas têm para desenhar, só que elas sim, não praticam isso. Deixam assim, é. beleza, o desenho aqui já tá legal, então. Só que a outra pessoa vai lá e vai se Treina matando em mais. cima ali, né? Eu, particularmente, eu tenho uma Uhum. mentalidade assim, quando o desenho começa a me agredir, quando eu começo a ficar com dor de cabeça, quando eu começo a ficar irritado, aí eu paro. Eu respeito um pouquinho isso hoje. Porque eu sei que é que nem todo mundo já deve ter passado por esse período. Sabe quando você chega numa fase do Sim. videogame e aí você não consegue passar, não Dark consegue Souls, já passar, não jogou Dark consegue? Souls? Não, mas eu sei que é Não joga difícil. não. E aí, você fala, puta, aí você vai dormir, no outro dia de manhã você acorda, você entra, você passa na primeira, né? Isso por quê? Porque sua mente, ela trabalhou de uma maneira Uhum. diferente, né? Então, eu não insisto muito em treinar, assim, Uhum. volume. O que eu treino muito é mentalmente, né? Então, até existem outras aplicações para esse tipo de treino. Então, às vezes eu deito e eu fico pensando numa renderização. Hum. Por exemplo, eu tenho algum trabalho para fazer e eu fico pensando, como é que eu vou fazer isso, né? Eu entro com teoria de cor, com proporção, Uhum. lado, um monte de coisa. E aí eu fico treinando mentalmente. Aí eu, geralmente, quando eu já vou para a prática, eu já tenho um pouco do esquema na minha Ah, cabeça. entendi. Então você meio que dá uma imaginada em Tendo cima esse disso aí, né? esquema, sim, tendo esse esquema na minha cabeça, aí eu consigo dançar com ele. Uhum. Consigo, né, Entendi.
E é aí que eu consigo gestualidade. Saquei. Esse é um pouco do segredo. A gestualidade no desenho é difícil por causa disso. Porque quando você fica muito preocupado, né, em resultado, você tende a ser muito minimalista nos detalhes ali. E às vezes você perde em gestualidade. Eu não, eu consigo, hoje em dia já, me soltar um pouco, né? E trabalhar bastante gestualidade. Aí fica bem legal. Eu gosto do resultado. Eu, assim, particularmente, fico Eu feliz com o tenho um resultado. sketchbook aqui, que é aquele sketchbook que eu não quero mostrar pra ninguém. Aquela coisa que algumas Só pessoas têm isso. o sketchbook e pensam assim, ah, esse sketchbook aqui tem que ser só desenho bonito. Eu não. Eu tenho um Não. sketchbook ali, velho, que eu faço cada garrancho. Se o pessoal do canal ver aqui, Não, eles vão falar, nossa, você desenha isso? Mas não, é porque é um sketchbook que eu pego todo dia pra me desenhar, que eu me solto ali, que eu extravaso, entendeu? Ah, quero fazer traço suave, o traço jogado, eu jogo ali e tal. Se você vê os desenhos que tem ali, você fala, nossa, parecendo desenho de não, isso é criança, entendeu? ótimo. Mas é uma coisa assim que me solta, entendeu? Você parece que descarrega aquela coisa ali em cima dos sketchbooks, entendeu? Isso. É uma coisa muito louca. E a coisa do praticar muito e de ter resultado é muito relativo, que nem você estava falando. É uma coisa muito relativa você praticar demais, mas se você não praticar se você praticar demais da forma errada, é a mesma coisa que não tá praticando, é ou não é? Você vai criar um vício em cima disso. Você não pode se Você agredir, vai, né? Você né? não Você vai criar pode. um vício. Isso, criando um vício é mais difícil de você mudar, virar essa chave aí e voltar ao normal, Sim, né? sim. Tem essa coisa aí também. Eu costumo dividir bem as coisas, né? Eu me imponho, eu falo, eu vou treinar de tal hora a tal hora, ou eu vou fazer isso tal hora e até a hora que eu terminar, e depois eu fico mais solto, faço alguma coisa que eu goste também, por exemplo, jogo, assisto alguma coisa, entendeu? Descanso um pouco, me alimento, e aí eu volto. Tanto que eu tenho todo mundo sabe aí que eu adoro jogos, adoro, né? Eu sou movido um pouco, assim, minha No seu canal do cabeça, ela YouTube, né, trabalha tem muito. alguns gameplay. Nossa, tem mais jogo do que desenho, né, cara? O pessoal já me xinga. Mas assim, é simulador e tal, mas às vezes quando eu faço isso, isso me inspira para voltar. Então, por exemplo, às vezes eu paro de jogar às 2 da manhã, e eu falo, puta que pariu, eu tô com vontade de Caramba. desenhar. E aí eu vou e desligo tudo e desenho feliz, sabe? É. Então, e se eu tivesse feito isso de uma maneira forçada, com vontade de fazer outra coisa, não sairia. Então, por isso que eu falo, hoje em dia, tem muita empresa também que trabalha assim, por exemplo, o Google e outras empresas aí grandes que não tem essa questão do horário, né? Pregada ali, né? Aquela Então a coisa pessoa ela fixa. faz assim, ela fala, ó, trabalhe na hora que você quiser, né? Faça o que você quiser. E eles têm lá também essas questões de entretenimento, tem videogame, tem Leva pibolim, tem cachorro lá e sinuca. tal. Não, você pode trabalhar do jeito que quiser. Por causa daquela questão do meio ambiente. Eles tentam criar o seu ambiente gostoso dentro da sua Aí empresa. você fica Né? mais relaxado e você fica mais aberto a trazer as ideias, né? No final das contas. Tem essa Exatamente, coisa aí exatamente. também. Assim, é muito individual, é muito de cada um, É, sabe? é uma Mas coisa muito de funciona. cada um. Vamos para a próxima pergunta aqui, Léo, que é a Vamos lá. seguinte. Na sua opinião, existe algum tipo de limite de aprendizado na evolução de um desenhista? Ou seja, existe algum teto, assim, para o cara que está aprendendo a desenhar ali? Ah, vai chegar uma hora que eu vou bater um teto aqui, não vai ter como... Qual é a sua opinião em Não, relação a isso? Isso daí que foi de uma não, pergunta de um não. inscrito. Ó, se você chegar num teto, tem sempre o vizinho, aí você pula pro teto do vizinho. Pensa Boa! nisso. Porque, vamos pensar assim, que nem eu desenho carros, tá? Desenho, assim, carros, produto. Eu consigo desenhar mouse, telefone, celular, qualquer coisa, né? Eu vou lá, se eu quiser desenhar, eu faço. Eu sou horrível para desenhar figura humana. E eu tenho muita vontade, eu sigo muitos, né? Felipe Massafera, Eric Canetti, nossa, os caras que desenham muito assim, tipo Jim Lee, sabe? O próprio Rafael Cruz, meu amigo aqui, o carioca. Meu, mas eu não tenho familiaridade com aquilo, eu não conheço muito proporção humana, não tenho muito traço para desenhar o corpo, eu até desenho Eu aquela vi que você cara deu uma do. evoluída, assim, nesses. Você Mais deu uma ou evoluída. Não, menos. claro, você deu uma evoluídazinha aqui. Mas é uma vontade minha. Eu penso assim, quando eu estiver tranquilo e tiver assim, horário tranquilo e tal, eu vou pular do telhado, entendeu? Pro outro Sim. telhado. E aí
vou indo, entendeu? E tem também a arte digital, Sim, é tem. muita coisa, né, cara, que Eu, dá pra fazer. E tem, uma vez até sim, Arthur Martins, né? O mas, Martins, ele me disse, mas cara, quando você tiver com bloqueio assim, faz outra faz outra coisa, e é bom você desenhar outras coisas também, porque na hora de você fazer o carro ali, o design do carro, você vai lá e já tem uma inspiração de outra coisa, entendeu? Que você tá praticando ali às vezes. Então é muito importante O você. Arthur também é um excelente professor, sabe? Assim, eu tive pouco Uhum. convívio assim com ele, mas quando você fica com ele meia hora, você já sai aprendendo, sabe? Você aprendeu Aham. muita coisa, assim. Ele te dá algumas dicas assim rápidas, assim, uns Aquela coisa truques, bem que você fala, caramba. específica, né, velho? Que pega assim na O dor mesmo, Leandro aquilo que você queria Trovati, o saber. pessoal lá, meu, aquela escolinha lá também é muito boa, muito boa. Pra quem quer, assim, tem esse foco aí de Uhum, montadora, cara, puta, eu falo, ó, os caras uhum. são bons, E ele, são eu acho que bons. agora tá fora do Brasil, né, velho? Tá, meu, esse cara é incrível, cara. Cara, Você vê o trabalho tá do dele lado do assim, Galdino é, lá, do. Acho que é Rodrigo Galdino, é, né? Tá? é muito Do bom. Esses caras Pavone. todos assim, eu tiro meu chapéu. Todos, todos. Acho que até os que não Uhum. conheço, cara, porque é muito difícil essa É. profissão. É Ela é muito. muito. Tem muita gente querendo entrar, né? Então é muito concorrido, né, Isso. velho? Tem mulheres maravilhosas. Tem a minha amiga Uhum. Cláudia, tem, meu, Tem a um Raquel monte de. também, né? Eu acho que é a Raquel Villani. Raquel, É puta, Eu Raquel, acho que é a caramba, Raquel meu. Villani. Desenha pra cá. Ela, nossa. Tá na Itália Show agora, de acho, né? bola, né, Tá. cara? Show de bola. Eu gosto do pessoal, assim, né? E eu acho que eu vejo muito o trabalho deles e trago muito pro meu Uhum. trabalho, sabe? Querendo ou não. Porque de cada um você Pega, pega você um sempre pega. pouquinho. Ah, o cara fez ali a entrada de ar tal forma, você vai lá, pô, diferente, hein? Não, Legal e tal. então, eu costumo pensar por que que ele pensou aquilo, né? Da onde ele Uhum. tirou qual, né? E aí eu retrabalho minha cabeça para quando eu for pensar também, tentar pensar da mesma É, forma, entendeu? porque. Então, na faculdade você aprende um É. pouquinho assim, por exemplo, quando você tem, vamos falar aqui, biomimetismo, né? Que é quando você copia a natureza na forma Uhum. física. Então, esses pensamentos que você tem que treinar, né? Então, todo pensamento de semiótica, todo, né, de catametria, de um monte de coisa, vai entrar todo esse recheio teórico assim vai entrar e junto com a sua sensibilidade e aí que tá. Aí a sua ferramenta de apresentação vai ser o seu desenho. Por isso que existem muitos designers, arquitetos que não sabem desenhar, mas eles, de alguma forma, eles têm que representar aquilo que eles pensaram, né? E por isso que é Uhum. diferente. Com certeza. Mas assim, esses caras são incríveis, Nossa, né? Assim, eu o Arthur fico muito mesmo é uma feliz. das Assim. minhas maiores inspirações, assim. Eu já até falei com ele já. Ele, o Renan também. Porque, cara, são trabalhos assim que você fica de boca aberta, né, velho? E se você que é desenhista, você sabe o quanto que o cara teve que praticar e estudar e se manter em É muito cima ali sensível, daquilo pra chegar no nível daquele. Então é uma coisa de muito louco, bom, velho. é muito Vamos bom passar mesmo. aqui para a próxima pergunta Vamos lá. aqui. Já estamos no final, faltam umas três aqui. Não, Beleza? vai lá que tem, acho que tem, dá uma acelerada que tá 10% de Beleza. bateria. Bom, por onde uma pessoa que está iniciando a desenhar carros deve começar, na sua opinião? Assim, no geralzão. Por onde que o cara ali que está aprendendo a desenhar, o jovem gafanhoto que está ali, pô, quero aprender a desenhar carro. Por onde você acha que ele deve iniciar, assim, no geral? É difícil, rapaz. Eu acho que quando você quer desenhar carros, procure imagens, Uhum. né? Não tente desenhar da sua cabeça, porque você só vai desenhar o signo que É. você entende de carro. E procure side view, que é a vista lateral, tá? Procure side view. Não procure no começo fazer perspectivas, fazer frente, traseira também. Frente e traseira, você tem o problema da É. simetria, né? Que você tem o lado direito e o lado esquerdo. E tem muita gente que não se resolve com Uhum. isso, não consegue. Então, tente fazer um side view, tente ter uma referência visual e, claro, de um carro Uhum. simples, né? Às vezes, o que ajuda é você fazer um carro que você não tenha vivência, sabia? Se você fizer, por exemplo, uma Lamborghini, você faz melhor do que fazer um Fusca, É. por exemplo. Porque é muito mais difícil da sua cabeça reconhecer ali no desenho alguma coisa que você já vê Uhum. muito, né?
Então, existem várias técnicas depois aí de fazer o desenho, técnicas de fazer de ponta Né? cabeça. Assim, eu não sei se Acho que eu você vi já num viu isso, livro, mas desenhando existem. do lado direito do Sim, cérebro, alguma sim. coisa assim, que falava dessa técnica aí de desenhar. Eu até dou essa dica dentro de alguns tutoriais meu, porque quando você vira o desenho de cabeça para baixo, parece que você olha de outra forma. Você consegue perceber os erros. Sim, É que nem a coisa do overlay. Quando você vira a folha ao contrário, contra a luz, você você vê consegue algum ver os erro. erros que você não conseguia ver com desenho normal. É uma coisa de Exatamente. louco, assim. O cérebro parece que grava aquilo ali e parece que tá certo. Mas quando você vai esmiuçar Exato. aquilo ali e fica diferente, né? É uma coisa de louco, assim, velho. É bom. Eu recomendo isso. Faça isso com calma e depois você vai ver que a coisa Sim. vai andando. Vamos partir pra próxima aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Quais seriam as dicas principais que você daria para alguém que quer se tornar um bom desenhista automotivo barra design aí? Aquelas dicas supimpas aí, principais, para quem quer seguir carreira mesmo. Hum, Vamos lá. Se você é novo, se você tá ainda menino, desenhe, claro, porque aquilo vai ser a sua representação. Estude o quê? Visualize as imagens, vídeos, textos. A gente tem aí sites maravilhosos aí, o Flatout lá do meu amigo Juliano Barata, que, meu, o que ele passa sobre Nossa, automobilismo, sobre carro, é uma coisa muito rica. sensacional. É, E principalmente, vivencie tudo que você puder. Cinema, videogame, séries, tudo isso que você puder vivenciar, viagens, Uhum, sabe? Aquilo ali vai ser bagagem para você uhum. um dia. Não menospreze nada, tá? Tudo que você receber de cultura, você vai usar um Absorve dia. aquilo ali, né? Aproveita. Automobilismo em geral, né? O que me ajuda hoje no meu trabalho é que eu sempre fui aficionado por corrida. Então, desde pequeno, eu era ratinho de boxe lá em Interlagos, vivia lá dentro. Então, eu conheço bastante coisa de corrida. E isso me ajuda muito, Uhum. né? Eu acho que se não fosse isso, mesmo desenhando muito, não teria esse meu trabalho hoje. É, É bem difícil. Parece que é fácil, mas é bem difícil. Tem algumas coisinhas assim que são bem chatinhas. sim. Mas minha recomendação é essa, faça de tudo, sabe? Viaje, assiste TV, assiste de tudo, filme, série, joga Uhum. videogame, Faz o que tudo, gosta, tudo, né? tudo Faz o que isso tu vai. curte ali. Não, e o que É, você não também, gosta porque é também, bom que experimente, sabe? ajuda na criatividade. Eu acho que. E não se É. feche, eu acho que as pessoas se fecham hoje em dia muito cedo, sabe? Ah, eu não gosto disso, não. Meu, dê uma chance, vai, dá uma Uhum. olhada, entendeu? As pessoas também estão ficando muito nostálgicas apenas, sabe? Assim, ó, bom era no meu Aham. tempo, por exemplo, as pessoas da minha idade falam assim, bom era quando tinha Tom e Jerry, bom era quando tinha... E aí as pessoas se fecham para as Sim, coisas que teve estão uma época que eu acontecendo tinha hoje. isso. Eu ficava assim, meio. Pô, Então, bons assim, eu tempos acho que aquilo e tal. Ficava nessa, entendeu? nostalgia é bom para você ter saudade, que é um sentimento Uhum. gostoso, um sentimento bacana. Você vai lá, assiste de vez em quando e você, pô, legal. Mas se abra para as coisas novas, né? Coisa nova. Você daqui a pouco aí tá andando de carro É. elétrico. Você hoje Elon em dia Musk tá aí, né? usando aí. Mandou aí mais um modelinho aí pra Então, nós. Show de bola. e passa tudo isso, entendeu? E você vai ter muita bagagem aí para você ter um futuro aí brilhante, né? Aprenda línguas, né? É Eu tenho uma essencial dificuldade também, né? imensa com Ter o inglês inglês. aí. Eu acho que inglês é uma coisa fundamental no mínimo, Uhum. sabe? Hoje em dia tudo é inglês, terminologia técnica, tudo, É. tudo, O tudo. mercado do design tá muito atrelado a essa coisa do inglês. Não, muito. E, sabe, vivência, viajar, você conhecer outras Uhum. culturas, é muito bom. Experimentar, né? No final de tudo ali. Exatamente. Dentro das suas possibilidades, é Uhum. claro. Mas tudo que você puder fazer, você vai usar. Beleza. Léo, perguntas terminaram. Agora é sua vez de mandar aí os seus contatos para quem não te conhece aí, para quem quer conhecer o seu trabalho. Pode mandar bala aí nos contatos, que agora é sua hora. Vamos lá. Não, então, no meu Facebook aqui é Leonardo Castilho, Vou deixar na tá? descrição. Se você procurar também Leonardo Castilho no YouTube, tem meu canal lá. Às vezes eu solto uns videozinhos, não igual do nosso amigo aqui, o Luan, que é bem melhor, bem É, mais mais ou explicadinho. menos, O meu olha é lá, bem olha lá. no insight. Tem o meu Instagram, Leonardo Castilho 17 no Uhum. Instagram. E eu vou deixar aqui depois um link, o Luan vai colocar aqui embaixo nos Na descrição. comentários,
do meu curso online aí, que vai sair daqui um tempinho ainda, tá? Mas eu já tô gravando, tá tudo gravadinho já, o começo, tá? E a gente vai fazer um curso online aí, Show de ok? bola. E eu quero agradecer aí, desculpa a demora nas respostas aí, o vídeo ficou longo, eu sei que vídeo longo assim não é bom nem no Xvideos, mas tudo bem. Mas eu acho E legal aí, porque a pessoa que não puder assistir tudo, ela assiste ali um um pedaço, depois assiste pedacinho, outro pedaço, é, ou escuta, né? é isso aí. Esse bate-papo que a gente teve aqui. E eu gostei bastante, assim, para uma primeira entrevista. Eu achei que teve bagagem pra Legal, caramba. Ainda bacana. mais você que é um cara, assim, que já tá na área faz bastante tempo. E é bastante conhecido nesse meio, né? A galera que curte carro, Valeu, curte valeu. desenho. Então, Léo, muito obrigado aí pela sua Grato, participação grato. aqui. E você foi o cara que desvirginou a série aqui, né? Opa, escalacei Descabaçou a ainda. série, então você foi o primeiro Ó, aqui. deixa um Deixa joinha o like piruleta aí, aí no compartilha meu com seus vídeo aí. amigos aí nas suas redes sociais, que É é isso muito aí. importante. E pode mandar as palavras finais aí, Léo. Vou deixar pra você. Muito obrigado, galera. Valeu. Vamos desenhar aí bacaninha e qualquer coisa a gente tá aí, tá bom? Falou, galera. Um abração e até o próximo vídeo aqui do canal Luan Drawings.